Em 1895, Davi-Émile Durkheim, sociólogo francês, o pai acadêmico da sociologia, publicou essa obra aqui, ó, As Regras do Método Sociológico, onde ele define o método e o objeto da sociologia. Mas nós vamos começar a conversar sobre alguns conceitos que são importantes para entender a sociologia do Durkheim. Primeiro, nessa obra, o Durkheim propõe a concepção de sociedade. Ele fala que a sociedade é um fenômeno sui generis, ou seja, a sociedade é um fenômeno social que existe fora dos indivíduos, antes dos indivíduos, independentemente dos indivíduos e que exerce coerção sobre os indivíduos. Nesse sentido, a sociedade, então, é um fenômeno social que as suas instituições, a família, o trabalho, o Estado, a religião, as hierarquias, o idioma, a moeda, enfim, tem vida própria. E por ter vida própria, a sociedade, então, deve ter uma ciência particular para estudá-la. No caso, a sociologia. Para Durkheim, a sociologia é a ciência das instituições sociais, da sua gênese e do seu desenvolvimento. E para estudar a sociedade, o Durkheim então propõe um método, que é o método científico, dando sequência à influência positivista de Auguste Comte. Nesse sentido, pela sociologia se valer do método científico, Durkheim então entende que o sociólogo deve proceder com o mesmo espírito dos físicos, dos químicos, dos biólogos, que é observar, comparar, medir os fenômenos sociais. Para isso ele propõe um método que é a primeira regra do método, na verdade, que é tratar os fatos sociais como se fossem coisas. Primeira observação, fato social é o objeto de estudo da sociologia. E o que significa tratar como coisa? Significa que o sociólogo deve observar os fatos sociais como elementos desconhecidos, deixar de lado as pré-noções, os preconceitos, para poder fazer um estudo com neutralidade. E também descrever os fenômenos sociais, explicar como eles acontecem, qual é a influência desses fenômenos na vida em sociedade, ou seja, agir com objetividade.